Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 21º domingo do tempo comum. E neste domingo, neste mês vocacional, nós celebramos também a vocação de todos os batizados e batizadas, a vocação de todos vocês que vivem o batismo de vocês, né, no serviço aos ministérios, às pastorais, à evangelização. Cada uma de nós é uma vocação, é um dom, é um chamado. E a gente rende graças a Deus pelo sim que cada um de vocês deu no decorrer da sua vida de fé. Pelo sim que cada um de vocês vai construindo ao longo da vida de fé. E nesse dia de hoje nós então rezamos por cada um e cada uma de vocês que faz a paróquia de Ibicaraí a acontecer aqui nesta cidade, pelo testemunho de cada um e de cada uma de vocês. Deus seja louvado pela vida de vocês. E a palavra de Deus vai nos mostrando que nós somos convidados a cada um na sua particularidade, porque cada um de nós, né, é um dom, como posso dizer, que não se repete, né? Cada um é singular. Deus nos fez únicos e cada um nessa unicidade se coloca a serviço do bem comum, do bem de todos. E a palavra de Deus vai nos mostrando hoje que nós somos convidados a dar esse testemunho de comunhão, de unidade, não de uniformidade. Não temos que ser todos iguais, fazendo as mesmas coisas, gostando da mesma coisa, vivendo igual. Não se trata disso. Porque senão Deus nos teria feito iguais. Deus nos fez cada um com a sua particularidade. E na sua particularidade se colocar ao serviço de todos. Como Deus é mesmo na sua essência, né? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são iguais, né? São três pessoas em um só Deus. Então nós somos convidados a viver essa comunhão, essa unidade, na diversidade de dons, na diversidade de respostas que cada um pode dar segundo ao dom que Deus nos deu. Isso, na verdade, não é fácil, né? Nós sabemos que é uma tarefa muito grande e muito difícil, mas nós somos convidados a dar o nosso testemunho assim, porque Deus é assim. É comunhão perfeita, mas é Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas que não se confundem, que não se misturam. São um em três. E nós temos que ser um na multiplicidade que nós somos. Esse é o desafio. E o caminho, então, dessa comunhão, dessa unidade, o sinal visível dessa comunhão, dessa unidade, para nós cristãos católicos, é o Santo Padre, o Papa, né? Então é o Papa que é o ponto de comunhão da Igreja. E é importante a gente observar isso, que é realmente da nossa natureza, se posso dizer assim, porque as nossas igrejas, as nossas dioceses, também são chamadas de igrejas particulares, sabiam? Então cada igreja onde tem um bispo, que é o ponto de comunhão da diocese, que é o ponto de comunhão da igreja particular, né? Cada igreja dessa é particular, como já diz o nome. Mas nós fazemos toda a unidade, toda a comunhão com a comunhão dos bispos, que tem a sua centralidade na comunhão com o Papa. Então a gente é convidado nesse domingo a rezar pela unidade da nossa igreja, para que as nossas diferenças não nos dividam, não nos separem, não nos fragmentem. As nossas diferenças é para nos enriquecer, para revelar a grandeza de Deus, para revelar a grandeza do seu Santo Espírito. Vocês lembram que lá na festa de Pentecostes, quando o Espírito de Deus veio, né, cada um entendeu na sua língua. Cada um compreendeu, ou seja,
apesar das diversidades, apesar do dom do Espírito de Deus, cada qual na sua língua compreendeu o que o Espírito revelava. Não foi que cada qual fez uma língua só e todo mundo se entendeu. O Espírito que se manifestou em várias línguas, digamos assim, para mostrar que o desafio nosso é viver essa diversidade na unidade, é viver essa multiplicidade na comunhão. E aí a palavra de Deus hoje nos mostra um pouco isso, né? Quando ali na primeira leitura do profeta Isaías, ele vai dizer que vai fazer do filho de Eusias, né? Ele vai fixá-lo como uma estaca em um lugar seguro, né? Ser um ponto de unidade para aquele povo. E vai fazer a mesma coisa no evangelho de hoje. Jesus fala para os seus discípulos, pergunta quem os discípulos, como posso colocar a pergunta? Jesus coloca para os discípulos, faz a pergunta, quem ele é para eles? E a resposta é a profissão de fé de Pedro. Pedro diz, tu és o Messias, o Filho de Deus. É a profissão de fé. E em cima da profissão de fé, Jesus diz o quê? Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E então coloca Pedro como esse ponto de comunhão, como esse ponto de unidade. Então, tanto a primeira quanto o Evangelho nos fala desse ponto, né, desse lugar que a gente é convidado a cuidar, a construir também a nossa caminhada. Né? Esse lugar de unidade, esse ponto de comunhão. Seja na primeira leitura, seja no Evangelho. No Evangelho a gente viu a figura de Pedro, né? E da figura de Pedro, todos os seus sucessores, até chegar o Papa Francisco, até chegar o Papa Leão, que é o nosso Papa atual. E na comunhão com o Papa, todos os nossos bispos. Então, assim forma a unidade da igreja. Não quer dizer que temos que andar todos iguais, né? Com o cabelo cheio de gel, o pescoço torto, alguns estereótipos que a gente vai construindo. Não. Não se trata que temos que rezar tudo em latim, né? Como agora tem uma força muito grande desse retorno, né? A diversidade dos povos, das línguas, das culturas, tudo isso deve ser preservado, mas vivendo nessa comunhão com o Santo Padre, nessa comunhão com as igrejas, né? Com a igreja de Jesus Cristo. Então penso que é isso que a palavra de Deus hoje nos convida. Então a pergunta é, o que eu tenho feito para cooperar com a comunhão da minha igreja? Como eu tenho vivido esta minha vocação à unidade? Porque muitas vezes na nossa comunidade nós somos sinal de divisão. E a gente vai insuflando, e a gente vai disseminando um bocado de coisas que não são verdades. E acaba criando um clima de desconfiança dentro da comunidade. E acaba criando um clima de divisão dentro da comunidade. E isso verdadeiramente é um pecado muito grave. Sabemos que quem é o pai da divisão, quem é o divisor, quem é o opositor, é o mal. Todas as vezes que temos atitudes assim, significa dizer que estamos, então, fortalecendo o mal dentro do mundo, o mal dentro da nossa comunidade de fé. Somos chamados a construir pontes, comunhão. O Papa Francisco que gostava de falar, de usar essa imagem da ponte, né, de dividir, de derrubar os muros, né, de que nós não somos chamados a construir muros, mas a construir pontes, nesse sentido de construir comunhão, unidade, possibilidades de encontro, não de separação. Essa é a nossa vocação. Não nos esqueçamos que no nosso batismo, nós somos configurados a Cristo Jesus, sacerdote, profeta e rei. E o sacerdócio comum dos fiéis, o sacerdócio que todos nós, como eu posso dizer, o sacerdócio que todos nós temos, né, que a gente chama do sacerdócio comum.
O sacerdócio é para fazer a ponte, a ligação entre Deus e a humanidade. Então é essa a missão nossa, enquanto sacerdotes, enquanto povo sacerdotal. Nós que somos batizados, somos convidados a fazer a ponte entre toda a Ibicaraí com Deus. Somos convidados a fazer a ponte de todo o mundo com Deus, de todo o nosso povo. Somos convidados a criar caminhos de encontro e de comunhão, nunca de divisão. O divisor, a divisão é próprio do mal. Isso que tem que ficar na nossa cabeça e na nossa consciência enquanto cristãos e cristãs batizadas. As nossas atitudes que geram essa divisão não são atitudes que Jesus quer. E aí na história a gente viu todo o mal que foi acontecendo na história da igreja de sucessivas divisões. Inclusive recentemente, essa divisão também com os tradicionalistas, que não acolheram o conselho do Papa e seguiram o caminho deles como queriam. Ainda hoje, Então, assim, essa tentação da divisão é sempre muito forte. E em todos os âmbitos, Então, que a gente aqui, na nossa paróquia de Ibicaraí, que a gente, conscientes disso e conscientes da nossa vocação, a gente trabalhe pela unidade da nossa paróquia, para que a nossa paróquia seja forte. E a nossa fortaleza não é naquilo que a gente tem, mas é na comunhão que a gente vive. É no cuidado que nós temos uns para com os outros. É na unidade que a gente vai construindo. Essa é a nossa força. Se ficamos divididos, somos muito frágeis. Então a gente é convidado a viver essa comunhão e essa unidade. E isso depende da abertura, da humildade de cada um de nós, da capacidade de colocar o bem de todos sempre na frente, que é o que Jesus fez conosco, Colocou a nossa salvação sempre em primeiro lugar. E a gente é convidado também a colocar a salvação uns dos outros sempre em primeiro lugar. E a salvação do mundo em primeiro lugar. E uma outra palavra, um outro trecho da palavra de Deus, se não me engano, do Evangelho de São João, é do Evangelho de São João, na verdade. Jesus vai dizer assim na sua oração ao Pai, para que o mundo creia, Senhor, conservai-os, unidos, preservai-os, para que o mundo creia. Então o mundo vai acreditar na mensagem de Jesus mediante o nosso testemunho de unidade, o nosso testemunho de comunhão. Se vivemos assim, divididos, cada qual para si, se batendo o tempo inteiro, ninguém vai crer em Jesus Cristo, ninguém vai crer na comunhão de Deus, na unidade de Deus. E, consequentemente, o mundo não será salvo, Porque não vai encontrar com Jesus Cristo, não vai fazer essa experiência de comunhão e de unidade. Assim depende de nós, minha gente, meus irmãos e irmãs, continuarmos a missão de Jesus, construindo pontes, favorecendo e cuidando da nossa unidade, da nossa comunhão. Comunhão conosco mesmo, por isso, ser fiéis ao dom, à vocação que Deus nos deu. Comunhão com a nossa comunidade, favorecendo com que a nossa comunidade seja verdadeiramente um sinal de unidade, de cuidado, de comunhão, para que outros queiram se juntar a nós. Lembremos-nos dos primeiros cristãos, Olha a exclamação do povo que estava fora da comunidade em relação àquela comunidade. A exclamação era: olha como eles se amam. Será que as pessoas falam isso da nossa comunidade do Senhor Deus Menino aqui de Ibicaraí? Olha como eles se amam, vamos nos juntar a eles também. Será que a maneira como a gente vai vivendo a nossa fé, vivendo a nossa pastoral,
vivendo os nossos ministérios, vivendo a nossa vida de cristão, as pessoas fazem essa exclamação? Olha como aquele povo ali é unido, eles se amam. Vamos lá também fazer aquela experiência. Era essa a exclamação que faziam da primeira comunidade cristã. E por isso nós estamos aqui até hoje, pelo testemunho daquela primeira comunidade. Então, qual é o nosso testemunho hoje? Quem é Jesus Cristo para nós hoje? Jesus perguntou aos discípulos: que dizem os homens de mim? Quem dizem os homens que eu sou? E para vocês, e para nós, quem é Jesus? Então, essa é a pergunta que a gente deve se fazer durante esta semana. Então, também os aconselho a retomarem a leitura desse texto durante esta semana, na sua oração pessoal, e rezando e respondendo quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus para cada um de vocês, para cada um de nós? É uma resposta que temos que ir dando no decorrer da nossa vida. Então, essa resposta é construída no caminho que a gente vai fazendo com Ele. Que a gente possa pedir as luzes do Espírito de Deus para nos ajudar, para que saibamos também nós, como diz aqui, também nós professar essa fé, fazer esse ato de fé, que na verdade é o que São Pedro fez, um ato de fé. Tu és o Messias. E para nós, quem é Jesus? Que a gente possa então, iluminados pelo Espírito de Deus, ir respondendo com a nossa própria vida. Assim seja. Amém.